Estás cansado de tentar, sem lágrimas para derramar, frustrado como eu, insiste em orar ao céu, com sentimento de erguer tua voz ao léu. A fé que agoniza, razão clamando por justiça, efeito da dor que cega o teu olhar e que acaba com o sonho a desmoronar. Quero ser a tua visão e acalmar a agonia do teu coração. Quero ser o reflexo, polir e cantar suavemente para tu dormires. Quero ser tua motivação e manter a união entre a vida e a paz. Quero apenas ser o Deus que tudo faz. Eu sei que pode ser difícil, mas não conheço o impossível. Estou ao teu lado, ouvindo o teu clamar, na esperança de tu me deixares ajudar. Quero ser a tua visão e acalmar a agonia do teu coração. Quero ser o reflexo, polir e cantar suavemente para tu dormires. Quero ser tua motivação e manter a união entre a vida e a paz. Quero apenas ser o Deus que tudo faz. Só quero ser teu Deus. Amém. Queria, portanto, saudar os meus irmãos aqui presentes, que o Senhor possa estar no nosso meio. E também queria saudar os irmãos que estão-nos a seguir através da internet, por motivos justificáveis. Também para eles um grande abraço e que o Senhor também possa estar com eles nesta manhã de sábado. Como é meu hábito, irmãos, antes de nós abrirmos a palavra de Deus, nós, nos nossos próprios lugares, vamos curvar a nossa cabeça, vamos pedir ao Senhor que possa abrir o nosso entendimento para que possamos compreender a mensagem que Ele tem para esta manhã. Portanto, durante alguns segundos, inclinemos a nossa cabeça e levemos os nossos pensamentos a Deus.
Convido hoje, meus irmãos, a abrir a Sagrada Escritura no livro do Apocalipse. Livro do Apocalipse, no capítulo 14. Livro 14 do Apocalipse, versículos 6 e 7. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação e tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Antes, irmãos, de comentar a passagem que a irmã acabou de ler, eu queria partilhar convosco algumas notícias que nós recebemos diariamente através dos meios de comunicação, através da internet, mais propriamente dito, e que nos enchem de coragem para podermos prosseguir na caminhada rumo à Pátria Celestial. Como os irmãos sabem, esta semana, no dia 15, mais propriamente dito, de maio, foi festejado através da ONU o Dia da Família. Todos os anos, para a informação dos irmãos, este dia 15 de maio é dedicado à família. E nós aqui na igreja, que estamos aqui reunidos hoje, aqueles que estão em casa, pertencemos a uma família. Pertencemos, portanto, a uma família que serve o Senhor. Uma família não que se regozija, porque, na verdade, temos uma esperança. Essa esperança está estampada no rosto de todos nós. A alegria da volta do Senhor Jesus Cristo. E, portanto, irmãos, se nós analisarmos o que se passa com a nossa família, não apenas aqui na Igreja do Funchal, mas pela Igreja de Portugal e na Igreja Mundial, nós chegamos a uma conclusão. Nós somos uma família onde estamos todos unidos, todos diferentes, mas todos com um objetivo. E o objetivo da promessa da volta do Senhor Jesus Cristo. E se nós analisarmos bem o que se passa com esta família, eu li uma notícia que me chocou bastante, uma notícia que veio do Chile. Sabem, o Chile é um país onde a nossa mensagem tem sido espalhada muito por essa nação. E nós temos visto milagres a se darem no Chile através da mensagem, através dos obreiros leigos que a Igreja tem preparado para espalhar essa mesma mensagem. Mas como imenso, irmãos, que no Chile, num certo e determinado sítio no Chile, nunca visitei o Chile, não sei, portanto, mais ou menos onde é que fica, mas nós temos 13 igrejas, reparem, 13 igrejas, com cerca de 100 e tal membros, todos eles ciganos. O pastor dessas igrejas é cigano, os membros dessa igreja são ciganos, e esses membros dessa igreja estão trabalhando com outros ciganos para que, neste ano 2013, nós possamos abrir naquelas redondezas mais 2 igrejas. Portanto, nós vemos que aquelas 3 igrejas não chegam já para acomodar os irmãos que estão entregando a sua vida a Jesus. Se viajarmos para a Bolívia, nós podemos ver, portanto, uma pequena ilhazinha chamada de Rosário. O nosso irmão da conferência, aliás, o nosso irmão da divisão sul-americana, há tempos fui fazer uma visita a esta localidade, o Rosário, na Bolívia. E então foi aí que, na Bolívia, se fundou a primeira igreja adventista do 7º dia. Irmãos, e quando chegar aí a essa ilha do Rosário,
nós podemos ver a nossa igreja no centro, é uma ilha pequenininha, não é muito grande. Vemos no centro dessa ilha a nossa igreja adventista e ao lado vemos uma outra igreja com a torre deitada em baixo, com o teto caído, portanto, uma outra igreja em ruínas. E então, dizia a mensagem, dizia essa notícia, é que na Ilha do Rosário são todos adventistas do sétimo dia. E a pessoa que fez esta visita a esta ilha perguntou, mas o que é que faz esta igreja aqui com a torre deitada abaixo, com o telhado caído? Então este irmão pastor disse, sabe, isso era uma outra igreja protestante que aí estava, mas com o passar dos tempos, os nossos habitantes da ilha começaram a ouvir a nossa mensagem e começou essa igreja a ficar sem clientes, portanto, sem fregueses, como eles dizem. E então o pastor abandonou a igreja está, portanto, em ruínas. Aqui somos todos adventistas do sétimo dia. Ilha de Rosário. Se formos, portanto, irmãos, mais além no Chile, vamos encontrar a Ilha de Páscoa. Toda a gente já ouviu falar na Ilha de Páscoa. A Ilha de Páscoa é uma ilha com 15 por 30 metros quadrados, uma ilha pequena. É uma ilha, portanto, onde os nossos irmãos aí sentem, na verdade, o calor da família adventista. Sabem que a Ilha de Páscoa é uma das ilhas mais distantes, portanto, do Chile. Fica entre o Chile e a Polinésia Francesa. Portanto, fica nos confins da terra, como eles costumam dizer. E aí temos, irmãos, a nossa igreja. A igreja que continua a crescer. Mas é curioso, irmãos, quando se lê a história desta igreja. E chama a atenção aos nossos jovens, aos nossos bravadores, para esta informação. Esta igreja da Páscoa, no Chile, foi construída por 10 desbravadores. Um dia estavam, portanto, numa reunião no Chile e os irmãos disseram que era necessário criarmos uma igreja na Ilha de Páscoa. E então houve 10 desbravadores, notem, 10 desbravadores que se ofereceram com um material nas suas férias e construir a igreja, porque nós não tínhamos igreja na Ilha de Páscoa. E estes 10 desbravadores tomaram o avião, mandaram as madeiras, portanto, por terra, por barco. E, irmãos, a viagem do Chile até à Páscoa, Ilha de Páscoa, são 5 horas e tal, 5 horas e meia. E diz esta história que todos estes jovens pagaram do seu próprio bolso o dinheiro para a viagem. E depois partiram para a Ilha de Páscoa. E chegaram lá, construíram uma ilha de madeira, uma igreja de madeira, mas muito bonita, conforme eles informam. E no fim dessa igreja está lá uma placa dourada e está lá escrito 10 desbravadores que construíram esta igreja. Está lá o nome deles todos. 10 desbravadores que construíram a igreja de Páscoa. Portanto, vamos, irmãos, continuar e vamos chegar às Ilhas Malvinas. As Ilhas Malvinas, como todos conhecem, as Ilhas Falklands, pertencem, portanto, à Inglaterra. Houve um conflito aqui há anos, os irmãos estão recordados, entre a Inglaterra e a Argentina, porque a Argentina chamava-se dona de essa terra. Nós não vamos agora discutir se tinham ou não tinham razão. Eu, no meu ponto de vista, acho que eles têm razão, porque está na América do Sul. Mas a Inglaterra, portanto, também apelava para eles o dono do território e hoje continua debaixo da bandeira inglesa. Nós não tínhamos, irmãos, em 2011, nós não tínhamos igreja nas Ilhas Malvinas. E vem outra vez a partir do Chile. No Chile, houve 2 irmãos que ouviram falar, de facto, que não havia igreja nas Malvinas. Estes irmãos eram americanos. Viviam, portanto, nas Malvinas já há 20 anos. E então eles estavam na sua idade de reforma e ofereceram-se para ir montar uma igreja adventista nas Ilhas de Falkland, nas Ilhas Malvinas. Sabem que é muito difícil. Eu não conheço as Ilhas Malvinas, mas segundo o relatório que li, as Ilhas Malvinas é muito, muito, muito frio. E estes irmãos partiram, estavam acostumados no calor, partiram para as Ilhas Malvinas. Um casal só de adventistas, que foram para ali
no propósito de pregar o Evangelho da volta de Jesus Cristo e de tentar trazer pessoas para a igreja, para o povo verdadeiro. E os irmãos, quando chegaram lá, tiveram uma dificuldade muito engraçada, tiveram uma dificuldade enorme. Então, eles sozinhos aí tentaram fazer amizade com os habitantes. Mas segundo o relatório desses irmãos, os habitantes das Ilhas Malvinas não são muito sociais, porque a ilha é muito fria, diz que toda a gente se mete dentro de casa, à noite ninguém sai, e portanto é uma dificuldade enorme para que haja conversação entre essas pessoas. Elas vão ao trabalho, saem, vão para casa, metem-se em casa e não conseguem dialogar. E este irmão teve uma grande dificuldade, este casal. E um dia ele disse assim: vamos começar a fazer alguma coisa para esta ilha. Vamos então, há poucas igrejas nas Ilhas Malvinas, então servamos um dia à noite. À noite ninguém sai nas Malvinas. Então servamos um dia à noite e vamos cortar a relva daquela igreja protestante, onde eles já tinham frequentado, e repararam que a igreja estava um pouco abandonada, um pouco desleixada, e então eles disseram assim: vamos cortar a relva daquela igreja porque ela está muito alta. Mas vamos de noite ninguém sai. E acontece que o nosso irmão foi à noite cortar a relva. Ele pensava que estava sozinho. E quando estava cortando a relva, ele ficou admirado porque via um vulto se beirar dele. Então ele olhou e viu um senhor. Ficou assustado. Então esse senhor disse assim: então o irmão desta igreja cortando a relva da igreja. E ele disse: não, eu não sou o irmão desta igreja. Eu estou cortando a relva desta igreja, mas não sou o irmão desta igreja. O irmão é membro desta igreja? Ele disse: não, eu não sou membro desta igreja. Depois ele perguntou-lhe: então que igreja é que o irmão pertence? É que o senhor pertence? E ele virou-se e disse: sabe, eu sou uma igreja que não existe nesta ilha. Eu sou adventista do sétimo dia. E este senhor ficou admirado e disse: o adventista do sétimo dia? Eu aqui ia cortar a relva numa igreja e encontrar um adventista do sétimo dia nesta ilha? Ele disse: sabe, eu não sou desta ilha. Eu venho aqui em trabalho, portanto sou inglês, vim da Inglaterra, venho aqui em trabalho, vou estar aqui 2 meses a trabalhar, portanto já percorri tudo isso, não há igreja adventista nas Malvinas. E verdade, irmãos, este irmão encheu-se de alegria, disse: eu também sou adventista do sétimo dia. Abraçaram-se. Agora passou a ser 3 adventistas do sétimo dia. Ele então estava num hotel e ele disse: olha, estou num hotel, mas tenho muitas saudades da família, saio à noite, vou, portanto, procurar algum convívio, mas na ilha não há convívio nenhum. Encontrei o Senhor, veio aqui falar, foi Deus, portanto, que me encaminhou até o Senhor. E, irmãos, diz este nosso irmão que na sua casa, onde ele habitava, passaram a ser 3. Este nosso irmão saiu do hotel, veio ver para a casa deste nosso irmão. Então ele contou a este viajante qual era o propósito de ele estar ali nessa ilha. E o propósito era fundar uma igreja adventista do sétimo dia. E os 3 irmãos lutaram nesse esforço. Isto foi em 2011. E hoje, pela graça de Deus, em 2013, nós temos nas Malvinas uma igreja, portanto, adventista do sétimo dia instalada. Vem a propósito, irmãos, esta minha introdução na mensagem que fiz, porque Jesus está perto a vir. Nós cantámos, irmãos, ao começar a nossa reunião, o hino 134. Este hino diz muito, e diz talvez muito aos irmãos aqui que estão mais velhos. Nós cantávamos este hino talvez uma vez por mês. Talvez todos os meses nós aqui na igreja cantávamos o hino 134, que antigamente era o número 56 do Inário Adventista. E cantávamos isto sempre, irmãos, com a esperança de que Jesus ia voltar. E ao estar aqui nesta tribuna, irmãos, gosto de olhar para os bancos e começar a me recordar, eu jovenzinho, e recordar dos irmãos que se sentavam nesta igreja. Hoje não se sentam já. Hoje não pertencem ao número dos vivos. E recordo-me também, precisamente, dos pastores que nesta tribuna pregavam sobre a volta de Jesus Cristo. Recordo-me do pastor Miguel, dos primeiros pastores que estiveram nesta igreja, do pastor Fernando Mendes, do pastor Walter, tantos pastores, pastor Eliseu Miranda, por exemplo, que agora à memória,
pastores que nesta tribuna pregaram sobre a volta de Jesus Cristo. Esses irmãos, esses pastores, irmãos, não pertencem ao número dos vivos. Então nós perguntamos, esses irmãos que já morreram há 20, 30, 40 anos, alguns até há 50 anos, o caso do pastor Miguel, esses irmãos que pregaram aqui que Jesus estava a vir e que nós sentíamos na congregação que Jesus estava perto de vir, afinal, Jesus ainda não veio. Há tempos, numa reunião, um pastor estava falando sobre isto, numa reunião particular, não na igreja, não pública, e houve uma jovem que disse, pastor, eu não acredito na volta do Senhor Jesus Cristo. E o pastor ficou baralhado, um pouco admirado. Você não acredita na volta de Jesus Cristo, porquê? Diz lá assim, olha, sabe, o meu avô já morreu há 30 e tal anos. E ele todos os dias na nossa casa fazia uma oração e dizia, volta Senhor Jesus. E Jesus ainda não veio. O meu portanto, avô falava-nos todos os dias praticamente, prepara-se porque Jesus vai vir. E o meu avô não veio. Portanto, o pastor que não me venha falar sobre a volta de Jesus. E o pastor disse a essa jovem, eu vou lhe dizer uma coisa, não sei se lhe vai ajudar, se vai ainda atrapalhar, mas sabe, Jesus já veio. Jesus não veio ainda para si, mas Jesus já veio para o seu avô. Porque, verdades irmãos, também, Jesus já veio para estes pastores que eu referi há pouco. Jesus não veio, de facto, como nós encontramos em Apocalipse, capítulo 1, no versículo 7. Todo o olho verá. Jesus ainda não veio dessa maneira. Mas Jesus já veio para aqueles que morreram. Para aqueles, portanto, que eu falei há pouco, que já não podem, portanto, testemunhar sobre isso. Porque a Bíblia diz que a nossa morte é um abrir e fechar de olhos. E nós, quando morrermos, irmãos, se levarmos a dita esperança da volta de Jesus, quando nós ressuscitarmos, vamos ter no pensamento, a primeira coisa que nos vem ao pensamento é a volta de Jesus. Eu recordo-me um colega meu que teve um desastre automóvel aqui embaixo nesta ribeira, a ribeira de João Gomes, e ele caiu com o carro, já leva muitos anos, ele caiu com o carro dentro da ribeira e ficou em estado de coma. Ele foi para o hospital e esteve no hospital cerca de 7 meses em estado de coma. Não sabia nada, não falava nada, não dizia nada a ninguém, estava inconsciente, não ouvia tampouco ninguém falar. Sabem qual foi a primeira frase que ele disse 7 meses depois de voltar à normalidade? Foi, o meu carro. O carro dele já não existia. O carro dele já tinha ido para a sucata. E ele, o meu carro. Acontece, irmãos, precisamente connosco quando nós falecermos. Quando nós morrermos, se tivermos a esperança da volta de Jesus, a primeira coisa que nos vai lembrar é, Senhor, Tu sempre viestes. Jesus ainda não veio como nós queremos, mas Jesus já veio para alguns daqueles que já faleceram. Ellen White, no dia 3 de setembro de 1903, 3 de setembro de 1903, ela diz assim, há muito tempo estamos esperando a vinda do Senhor, mas para isso, mas nem por isso, a promessa é menos certa. Pois ele acrescenta, logo estaremos no nosso lar prometido. Logo, irmãos, estaremos. 1903. E esta nossa irmã diz, logo estaremos no lar prometido. E a pergunta que nós fazemos então, mas porquê que Jesus não veio ainda, irmãos? Porquê que afinal estamos a pregando há tanto tempo sobre a volta de Jesus? Porquê que Jesus ainda não veio? E qual é a certeza, irmãos? Qual é a certeza que vós tendes no vosso coração de que estamos mesmo às portas da volta de Jesus? Será que temos alguma certeza? Aqueles que examinam diariamente, portanto, os noticiários, podem ter essa certeza. Podem ter, na verdade, que este mundo não tem mais remédio. E nós dizemos, irmãos, agora, hoje, ou Jesus volta, ou este mundo acaba sozinho. Ou Jesus volta, ou de facto este mundo não tem mais cura. Mas nós sabemos que este mundo não vai acabar sozinho. Nós temos a esperança que Jesus vai voltar. E qual é essa certeza que nós temos?
Primeira certeza, irmãos. Estamos no limiar do pecado deste mundo. Jesus, quando esteve aqui nesta terra, teve uma frase que, se nós analisarmos bem, Jesus, talvez com a razão que tinha, se vivesse agora, diria que teríamos muito pior. Ele disse que será como nos dias de antes do dilúvio. O que é que eles faziam antes do dilúvio? Casavam, não é pecado nenhum casar. Bebiam, não é pecado nenhum beber. Aliás, bebidas que não são alcoólicas. Alimentavam-se, comiam e davam-se em casamento. Não é pecado comer. Não é pecado se dar em casamento. Mas o que é que acontecia antes de Sodoma e Gomorra? É que eles faziam isso sem olhar para Deus. De uma maneira desenfreada. Portanto, casavam hoje, descasavam-se amanhã. O que é que se passa no nosso mundo hoje? Qual é a circunstância que nós vemos que Jesus está perto a chegar? Irmãos, este mundo está ingovernável. Se analisarem bem, hoje fazem-se reuniões atrás de reuniões no mundo inteiro, com os nossos políticos, com os nossos governantes. Não estou a deitar as culpas para cima deles. Eles às vezes fazem com boas intenções. Mas fazem-se reuniões com os nossos governantes para chegarem a uma conclusão, para darem a cor a este mundo. O que é que acontece? O mundo vai de mal a pior. Troca-se um presidente de um país qualquer porque esse presidente não foi bom para o povo, por qualquer razão, tenta-se derrubar esse presidente. Derruba-se o presidente, o que é que acontece? O mundo continua a ficar pior. Se verem as nações onde têm derrubado presidentes, elas têm continuado sempre a deteriorar-se, a piorar-se. Os cientistas, irmãos, os que estudam a Terra, os que estudam este planeta, já afirmam que este mundo não pode durar mais de 50 a 100 anos. Eles afirmam isso, os irmãos podem ver na internet cientistas dizendo que este mundo está no caos. Não consegue durar mais que 100 anos. Nós temos uma esperança, irmãos. Nós não somos, portanto, deste mundo. Nós estamos neste mundo, mas nos chegamos, portanto, de passagem deste mundo. Chegamos, irmãos, ao limite de quê? Chegamos ao limite da imoralidade. Imoralidade. Falar em moral, hoje na nossa sociedade, dizem logo que nós somos antigos. Falar em sexo apenas dentro do casamento, isso é para os nossos avós. Isso é para aquelas gerações atrasadas. Isso não é para nós, que o mundo diz lá fora. Falar, portanto, irmãos, em casamento a dois apenas, uma vida inteira, isso não é para o mundo. E até muitas vezes já não é para a igreja, infelizmente. Estamos chegando ao fim, irmãos, ao limite, irmãos, da violência. Escuso de falar muito sobre isso, que vós ouvis muitas vezes os noticiários. Mesmo aqui na nossa ilha, vocês ouvem os noticiários e ouvem as notícias. A violência está se alastrando pelo mundo fora. Chegamos ao limite da honestidade. E, apesar de, irmãos, nós olhamos para o mundo e perguntamos, onde é que encontramos uma pessoa honesta? Onde é que encontramos uma pessoa honesta? Onde é que encontramos uma pessoa que há 100 anos encontrávamos, podíamos confiar alguma coisa a ela, hoje não podemos? Estamos chegando ao fim, ao limite da honestidade. E às vezes nós olhamos para nós, mesmo dentro da igreja, e perguntamos assim, será que há aqui algum irmão honesto? Será que eu podia ir de férias, por exemplo, agora para um país qualquer, deixar o meu cartão de crédito a esse irmão, lhe dar o NIB da minha conta, e quando chegasse, dissesse assim, irmão, como é que está gerida a minha conta? Será que nós tínhamos essa coragem de fazer isso a um irmão qualquer? Não sei, não tenho a resposta. Estamos chegando ao fim, irmãos, ao limite da honestidade. Ninguém é honesto neste mundo. As pessoas olham para os nossos governantes, não veem nele a honestidade. Pelas conversas que nós ouvimos lá fora pelos nossos amigos, tudo é desonesto. Olhamos, irmãos, para o nosso redor, nas escolas, em todo o lugar, ninguém tem confiança em ninguém.
Estamos, irmãos, chegando ao fim da intolerância. Estamos chegando ao fim da intolerância. Há tempos, li uma notícia do nosso irmão Ben Carson, que toda a gente conhece, um operador nosso adventista, um dos melhores operadores mundiais. Ele foi convidado para ir a uma universidade nos Estados Unidos da América, fazer uma palestra. Ele aceitou ir a essa universidade. Mas de repente houve alguém que se lembrou, o nosso senhor doutor Ben Carson é criacionista. E um criacionista falar numa universidade onde toda a gente sabe que este mundo não foi criado por Deus, irmãos, eles anularam, tiveram que anular essa conferência do Dr. Ben Carson, porque ele era criacionista. Estamos, irmãos, chegando ao limite da intolerância. Intolerância, irmãos, para aqueles que guardam o dia de sábado. O mundo não tem mais intolerância para connosco. Intolerância para nós próprios, que muitas vezes guardamos o dia de sábado também. Estamos a chegar ao limite de todas as coisas deste mundo. Ben Carson, eu falei há pouco, ele, comentando esta visita que fez, ele disse, por muito que queiram, eu continuarei a falar aos meus doentes sobre a criação deste mundo feita por Deus, feita por Jesus Cristo. Há tempos houve um aluno, irmãos, que deitou no Facebook, deitou, portanto, um professor falando sobre criacionismo na escola. E então ele alertou a nação inteira. Isto não se deu em Portugal. Ele alertou um professor falando em criacionismo na escola. Sabe o que aconteceu? A mídia caiu em cima desse professor, toda a gente caiu em cima desse professor, e esse professor foi expulso da escola. Estamos, irmãos, chegando ao fim da intolerância deste mundo. Uma coisa vos digo, irmãos, ou Cristo volta, ou senão este mundo acaba sozinho. Mas nós sabemos que Cristo vai voltar. Nós sabemos que este mundo não acaba sozinho. Nós temos essa esperança, irmãos. Essa esperança e essa certeza é que se nós estivermos preparados e com esta mesma esperança, nós vamos ver Jesus voltar. O mundo, irmãos, está caindo violentamente. O mundo está caindo violentamente. E a nossa igreja? Na introdução, irmãos, eu fiz essa introdução precisamente para chegar a este ponto. Nós estamos a ver as igrejas crescerem no mundo. Estamos a ver, portanto, as igrejas, portanto, a terem um movimento fora do normal. E, portanto, nós estamos a ver o mundo a cair para o abismo. Mas estamos a ver a igreja a sair desse abismo, a igreja a crescer. É com muito prazer, irmãos, que eu vejo na igreja do Funchal a igreja também crescer. E sabem uma das coisas? Na divisão sul-americana, eles têm um propósito para o ano 2013. O propósito da Igreja Sul-Americana, que não podemos comparar com a nossa união, a nossa divisão, é abrirem durante o ano 2013 2.000 igrejas. 2.000 igrejas. O propósito deles. Qual é o nosso propósito aqui na Madeira? Nós criámos um propósito em janeiro, irmãos. Em janeiro, nós conseguimos criar mais 28 igrejas. Aliás, mais 9 igrejas. Aqui na Ilha da Madeira nós temos mais 9 igrejas. Mas os irmãos dizem, onde é que ficam essas igrejas? Só conheço aqui a igreja do Funchal, não conheço mais nada. Onde é que estão essas igrejas? Estão na casa dos nossos irmãos. Casa dos nossos irmãos que ofereceram esses 9 lares para podermos estudar a palavra de Deus, para poder confraternizarmos. Temos mais 9 igrejas, irmãos. 9 igrejas onde estão mais 6 membros semanalmente a estudarem a palavra de Deus, a fazerem uma comunhão uns com os outros, a lutarem, irmãos, para que possamos, num futuro muito próximo, convidarmos cada igreja dessas 9, convidarmos mais 6 membros, portanto temos 54 membros nessas 9 igrejas, convidarmos mais 6 visitas para fazerem parte da nossa igreja. A nossa igreja, irmãos, nas vossas casas,
É uma igreja. É uma igreja que o Senhor, na verdade, está despertando a igreja do Funchal para uma nova etapa. Porque Cristo está às portas, irmãos. E se nós calarmos a nossa voz, as próprias pedras vão falar. Muitos irmãos podem dizer assim: mas eu não vejo nada, não vejo esta igreja crescer, não vejo, portanto, nada relacionado com esses pequenos grupos. Nós estamos a começar, irmãos. Mas estamos a começar com os pés bem assentos no chão. Nós temos que começar como Deus quer, com ordem, com decência. E nós sabemos e temos essa certeza, pelas experiências que os nossos irmãos já contaram, que esta igreja vai crescer. Esta igreja vai crescer, porque Cristo vai voltar, irmãos. E que Cristo vai voltar, a Ilha da Madeira não é só o Funchal, o Caniço e Santa Cruz, aliás, Mexico, que tem que ter uma igreja. Esta ilha temos 11 concelhos, irmãos. E nestes 11 concelhos nós temos que ter um grupo de pessoas a estudar a palavra de Deus. Só assim é que Jesus virá. Só assim é que Jesus vai dizer: a minha mensagem já está espalhada na Ilha da Madeira. Nós, irmãos, estamos num tempo de crise. E muitas vezes, irmãos, os tempos de crise servem para despertarmos. Servem para despertarmos, portanto, da sonolência que nós estamos. Muitos anos que eu estou nesta igreja. Temos o Funchal, temos o Caniço. Depois, há bem pouco tempo, tivemos Mexico. Mas, irmãos, nós temos 11 concelhos. Nós temos pessoas no fim da nossa ilha e que nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Estamos no tempo, irmãos, de formar pequenos grupos, de conseguir, irmãos, nessas localidades, arranjarmos salas, lutarmos para arranjarmos salas, para que possamos reunir dia após dia, sábado após sábado, ou como o Senhor quiser, para podermos estudar a Bíblia com essas pessoas. Jesus está para vir. E o apelo aos jovens, em especial. Nós, muitas vezes, dizemos assim: já estamos cansados, já estamos chegando ao fim da nossa carreira, mas ainda temos muito a fazer, irmãos. E, portanto, o Senhor virá com o trabalho dos nossos jovens. Nós temos sempre boas intenções. Nós sempre temos intenções boas, mas muitas vezes as intenções não passam no papel. Há dias, falando com uma jovem, ela que me desculpa usar isto aqui, ela dizia-me assim: porquê que nós não fazemos um pôr do sol no ar livre, no público, para que as pessoas possam ver, para que as pessoas nos possam conhecer? Porque isso é algo de falar, isso há muitos anos, irmãos. Porquê que nós não fazemos isso? Um pôr do sol para cantarmos, para tocarmos alguma viola e cantarmos uns hinos, para que as pessoas conheçam o povo adventista. Já ouço isso há muitos anos, irmãos. São intenções. Mas nós temos que passar das intenções à realidade. Nós temos que fazer isso, irmãos. Fazemos muitas vezes algum apelo, as pessoas respondem um apelo, mas não, esta hora não é uma hora de apelo, irmãos. É uma hora de ação. Nós temos, irmãos, que pôr os nossos dons ao serviço do Senhor. E o Senhor quer que nós possamos os nossos dons ao seu serviço. 1 de Pedro, aliás, 2 de Pedro, capítulo 3 de 2 de Pedro, versículo 9, diz assim: o Senhor, 2 de Pedro 3, 9, aliás, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Ele é longânimo para conosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Como é, irmãos, que todos venham se arrepender? Deus não quer uma igreja inativa. Deus quer uma igreja em ação. E só a primeira parte deste versículo: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que muitos pensam, tenham por tardia. O Senhor vai vir, irmãos. O Senhor está às portas de vir a este mundo. Nós estamos preparados para a volta de Jesus? Jesus pode vir para mim hoje ou amanhã. Jesus pode vir para mim, portanto, num dia destes. Basta fechar os olhos a este mundo. Irmãos, estamos nós preparados para a volta de Jesus?
Estamos nós, irmãos, na certeza que somos o povo escolhido por Deus para levar esta mensagem àqueles que não conhecem? Deixo a pergunta, a resposta com cada um de vós. Jesus ainda não vem. Mas quando afinal que Jesus virá? Não sei dizer, irmãos. Não sei dizer, irmãos, e não façam muitos pensamentos sobre isso. Não sei dizer quando Jesus vem. Mas posso-vos dizer, Jesus está às portas. Preparai-vos, irmãos, porque Jesus quer levar todos para a pátria celestial. Jesus quer levar-nos todos nós junto com Ele. Mas na natividade, inativos, Deus não leva ninguém. Deus quer, irmãos, que nós partilhemos esta alegria, esta mensagem que temos às pessoas que ainda não conhecem. E falei há pouco, nos pequenos grupos, falei nestas 9 igrejas que nós temos fundadas na igreja do Funchal. Não quero dizer que os outros irmãos que não aderiram a esse projeto não trabalhem, continuam a trabalhar no vosso projeto. E sei que há muitas outras casas que reúnem-se com pessoas para estudar a palavra de Deus. Continuem, irmãos, e que Deus seja louvado pelo vosso trabalho. Mas trabalhem. Façam alguma coisa pelo Senhor. Querem distribuir folhetos? Distribuem. Querem falar no vosso trabalho de Jesus? Falem. Querem fazer qualquer outra coisa? Falem. Há 101 maneiras. 101 maneiras. Eu tenho uma lista. Se os irmãos quiserem, posso lhes dar. 101 maneiras de trabalhar para Cristo. Não pensem que é só distribuir folhetos, que é só formar nos pequenos grupos ou fazer outra coisa qualquer. Há 101 maneiras. Eu posso trabalhar por Jesus em qualquer hora da minha vida. E o Senhor, eu digo outra vez, o Senhor não gosta de filhos seus inativos. Que o Senhor nos possa abençoar. Que o Senhor nos possa dar, na verdade, o entusiasmo, esta esperança, irmãos, de morrermos ou estarmos vivos quando o Senhor Jesus vier, na esperança de irmos viver com Ele eternamente. É o meu desejo. Amém. Finalizar o culto desta manhã entoando as estrofes do hino 150, 150.
Senhor Deus, nosso bom Pai, te damos muitas graças, Senhor, por pertencermos, ó Deus, a este povo da esperança. O povo, Senhor, que tem, na verdade, no seu coração um propósito: vivermos contigo eternamente, Senhor. Mas, ó Deus, ajuda, Senhor, para que nós nos possamos preparar, Senhor, para que, ó Deus, quando tu vieres, Senhor, toda esta congregação que aqui está, Senhor, possa, na verdade, levantar os seus braços para Deus e dizer: eis o Senhor a quem nós aguardávamos. Faz-nos, ó Deus, teus filhos. Faz-nos, ó Deus, na verdade, praticantes, ó Deus, daquilo que tu queres, Senhor, que nós sejamos. E que, Senhor, a nossa vida diária possa ser pautada, Senhor, pelo olhar de Cristo Jesus. Que nós possamos olhar a cada momento, Senhor, para Ti. Não possamos desviar os olhos de Ti, Senhor. Embora este mundo nos ofereça tanta coisa, Senhor, nós possamos rejeitá-la todas, Senhor. E possamos, Senhor, ter a certeza que somos estrangeiros, que vamos, ó Deus, viver para uma pátria que Tu estás preparando para cada um de nós. Dá-nos, Senhor, essa esperança. Dá-nos essa certeza. No nome santo de Jesus. Amém.